Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET Escola Bíblica Getsemane, e hoje nós estaremos estudando a temática Uma Nova Educação para uma Nova Nação. Vamos para o nosso primeiro slide de hoje. Nosso textuário está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, e diz assim: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nossa verdade prática de hoje: educando os nossos filhos nos princípios bíblicos, estabelecendo o reino de Deus de casa em casa até a última casa, nascerá uma nova nação de dentro dos nossos lares. Primeiro tópico de hoje: educa a criança. A questão da educação cristã bíblica, ela se deu dentro dos lares, e os apóstolos começaram a reproduzir isso, não só dentro dos lares, mas nas casas, no caso, e na igreja. Então, desde então, o evangelismo foi sendo ensinado, não só no templo, mas de dentro das casas. Ora, uma vez que esse continua sendo um modelo até hoje, nós temos o nosso projeto aqui, Mover de Milagres, de casa em casa até a última casa, que são as células familiares que acontecem dentro do lar. Nós estamos a todo momento ensinando a palavra de Deus dentro das casas. Nós também temos a EBGET, a Escola Bíblica Getsemane. Hoje a nossa EBGET ela está online, mas breve estaremos voltando ela presencial. É importante se entender que dentro da igreja também nós temos a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, no caso aqui de Getsemane. Nós voltaremos a estudar a palavra dentro da igreja, também dentro do templo. Eu não estou dizendo, isentando que o momento do culto também não é um momento de aprender, pelo contrário, nós aprendemos e muito. Olha só, Deus, Ele só pede algo de nós, que nós venhamos praticar todos os mandamentos, estatutos e juízos dentro dos nossos lares. A educação das crianças, ela perpassa pela prática dos pais dentro da casa. A igreja, a partir desse momento, ela sempre vem ensinando os princípios da palavra, vivenciando. Mas agora eu estou falando igreja, eu e você. Nós precisamos ser um modelo do ensino da palavra na prática. Os nossos filhos vão imitar aquilo que nós gostamos. Por exemplo, eles vão gostar de coisas que você gosta. As nossas crianças, quando elas saem do Jet Baby, elas são promovidas para o Jet Kids, há uma formatura. E lá, quando elas chegam no Jet Kids, elas já estão habilitadas, elas entendem que elas têm que vir com a Bíblia, com o caderno, com lápis para fazer as suas anotações. Lá elas são promovidas a participar do culto, participam da aula da EBGET Kids. Posterior a isso, elas participam do culto, ministrando a palavra de oferta, ministrando a oração, ministrando o louvor. Elas estão sendo treinadas e ensinadas a como se mover dentro do templo. Mas isso não tira a responsabilidade dos pais, de educar a criança, de como se deve comportar, como se ter referência aos pastores. Ok? A gente precisa deixar isso muito bem claro. Então a igreja é só uma via de educação, mas a prioridade em educação sempre será dentro dos lares. O que você tem ensinado dentro dos lares, do seu lar para o seu filho? O que você tem praticado, que ele tem visto e tem servido de exemplo para ele? A Bíblia. Aqui dentro da EBGET, da Escola Bíblica Getsemane, todo o nosso ensino, inclusive esse que eu estou ministrando a você, todo ele perpassa pela palavra, sob a luz da palavra de Deus. Respaldos bíblicos, em cada ponto que eu estou falando aqui para você, há um respaldo bíblico, tá? Dentro de cada um. Então, por exemplo, esse aqui é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus fala que ela é luz para os nossos caminhos.
certo? Então nós precisamos entender isso. Não tem como ser um crente em Cristo Jesus, aquele que vai colher as delícias, as promessas da palavra do Senhor, sem conhecer a palavra, sem reconhecer, sem entender as revelações da palavra de Deus. Se você quer que Deus fale com você, leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra. A Bíblia relata que nós temos que pegar, atar no nosso peito todo o ensino da palavra, colocar em placas grandes, porque até uma pessoa passando, correndo, possa vê-la e praticar. Então esse é o nosso papel. Nós teremos uma nova educação e uma nova nação, de uma educação cristã. Sabe, eu tenho um sonho como mestra, como educadora, como professora, restaurar a unção do mestre nessa nação. Há muitos desrespeito dentro das escolas com os mestres. Mas sabe por que isso acontece hoje? Porque Jesus foi tirado de dentro das escolas. E nós precisamos entender isso. Como nós vamos colocar Jesus de volta dentro das escolas? Primeiro, quando nós colocarmos o Senhor dentro do nosso coração e dentro dos nossos lares e ensinar a palavra, como nós já falamos, ao redor da mesa, em qualquer parte do ambiente da sua casa. Se você fizer isso, você vai colher as delícias de ter filhos saudáveis, filhos que não vão se envolver com droga, com homossexualismo e tantas outras coisas, com violência doméstica. Então, seja aquele o maior inspirador e influenciador dos seus filhos. Nossa aplicação pessoal de hoje. Devemos orar pedindo para que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, justiça e juízo, para podermos nos arrepender e aprender a ensinar e a praticar os princípios em nossos lares. Assim, seremos inspiração para os nossos filhos e entender que debaixo dos nossos joelhos nós geraremos uma família forte e uma igreja e nação poderosa debaixo dos nossos joelhos. Nós precisamos entender isso. Se nós praticarmos o princípio de orar, jejuar, leitura e meditação da palavra, nós teremos cristãos aqui, não só fortes, mas poderosos, porque viverão os princípios da palavra e naturalmente o fruto do Espírito, que é o gozo, a longanimidade, a temperança, a mansidão, os frutos naturalmente vão fluir na vida desse crente. E sabe o que vai acontecer? Os vizinhos vão querer conhecer esse Jesus que eu e você servimos, porque nós daremos testemunho para a glória de Deus. Amém? Agora nós vamos passar para o nosso quadro Curiosidades da Bíblia. Se você quer aprender, a EBJET é para você. Curiosidades da Bíblia. Se você quer aprender, a EBJET é para você. E hoje nós estamos aqui com o mestre Valbiraci, que vai nos trazer mais algumas curiosidades. Conta aí, Bira, para nós as curiosidades de hoje. Graças a paz. Hoje nós vamos falar só qual a diferença entre papiros e pergaminho. Você sabia que tem uma diferença? Não, para mim tudo era a mesma coisa, mas conta aí. Pois é, o papiro, né? Vamos falar do papiro. Papiro, para a gente entender o papiro, nós vamos voltar um pouco lá no terceiro milênio, né? Antes de Cristo. Era uma vegetação que nascia na margem do rio Nilo, né? E eles eram utilizados para fazer os livros da Bíblia, onde eles escreviam a Bíblia. Sim. Né? E eles eram cortados, ele era prensado, né? E unido um ao outro e colocado para secar. Esse é referência de papiros. O papiro. Isso. Entendi. E o pergaminho, ele era usado de pele de ovelhas ou carneiros. Eles eram esticados, passado um produto e botado para secar. Um material animal, né? Então a diferença: papiro, referência vegetal. Não. E pergaminho, referência animal. Essa é a diferença, Kelly. Cara, eu fico imaginando, no caso qual é o papiro que é de animal? Não, papiro é de vegetal. Vegetal.
e o pergaminho de animal. Bacana. Que bom que o Bira falou a diferença entre papiro e pergaminho. Você entendeu? Eu acredito que assim como eu também. E hoje, Bira, com a nossa aula de hoje, eu gostaria de orar hoje pelos nossos alunos, pela nossa aula de hoje. Amém? Vamos orar e agradecer também ao Senhor por essa curiosidade de hoje. Vamos orar, Bira? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, hoje eu quero te agradecer por essa lição, Senhor, que nos ensinou que dentro dos nossos lares nós precisamos ensinar a Tua palavra, que o Espírito Santo adentre não só dentro dos nossos lares, mas dentro das nossas vidas, nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado, de ensinar a palavra cabalmente, não só dentro dos nossos lares, mas aonde quer que estejamos, seja no nosso local de trabalho, seja na faculdade, seja na escola, meu Deus, nos usa como agente de transformação desta nação, começando pelos nossos lares, abrindo os nossos lares, nossos corações para que Jesus entre, ó Deus. E desde já, Senhor, nós te agradecemos porque nós cremos que em um tempo hábil, no tempo do Senhor, haverá uma nova nação forte e poderosa que sairá de debaixo dos nossos joelhos, assim como a nossa apóstola tem falado, Senhor. E de dentro dos nossos lares sairão apóstolos, pastores, ministros, mestres, evangelistas da Tua palavra. Mas também, Senhor, sairão futuros presidentes, governadores, prefeitos, secretários, ministros, ó Deus, vereadores, deputados. Nós cremos, Senhor, chefes de gabinetes que serão verdadeiramente cristãos e vão reger esse país sob a luz da Tua palavra, sendo fiéis a Ti. No nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Amém. Shalom, Adonai, até o próximo domingo.